Êxodo 20. Êxodo 20. O Êxodo. Êxodo 20. Versículo 18. Versículo 18. Eu quero trazer essa palavra, porque enquanto eu estava orando, o Senhor me trouxe essa palavra muito específica, tá bom? E aí, deve ter alguém aqui que precisa dela. Amém, aleluia, bora. Êxodo 20, versículo 18, diz assim: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som de trombeta e do monte fumegante, eles tremeram assustados e ficaram à distância. E disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e nós ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que nós não morramos. E Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da nuvem escura em que Deus se encontrava. Espírito Santo, ministra ao nosso coração nessa manhã e enche-nos com a tua presença, para que nós possamos, ó Deus, no nome de Jesus, viver tudo aquilo que o Senhor estabeleceu desde a eternidade, no nome de Jesus. Queridos, enquanto eu estava orando, né, Deus trouxe essa palavra, não é uma palavra comum, né? Eu amo a pregação da fé, eu gosto demais. Ontem o Senhor ministrou os nossos corações a respeito da saída de prisões. E eu creio que isso aqui que nós vamos ministrar hoje também é uma saída de prisão. Porque tem pessoas que têm surdez de Deus. Tem pessoas que têm surdez de Deus e quer permanecer na surdez de Deus. Tem pessoas que elas costuraram, elas querem, né, na vida delas. Não é no geral, mas na vida delas elas costuraram o véu que se rasgou no templo, para que elas dependam de ter um relacionamento com Deus através de outras pessoas, tá? Então, ao invés de ela adentrar no Santo dos Santos, de ela adentrar nesse lugar que o próprio Deus enviou Jesus para pagar o preço, para ser o sumo sacerdote, para apresentar o sangue, não mais de boi, não mais de cordeiro, mas o sangue do sumo sacerdote. Ao invés de ela adentrar nesse lugar que foi pago um alto preço pela vida dessa pessoa e ter acesso à presença de Deus, ao Santo dos Santos, ouvir a voz de Deus, ser conduzida pelo Espírito Santo, ser direcionada pelo Senhor, é alguém que está buscando em pessoas o tempo inteiro uma resposta. Tem alguém aqui hoje que está o tempo inteiro buscando em pessoas uma resposta, achando que é o seu pastor que tem que orar e ter uma palavra para entregar para você, achando que são os sacerdotes hoje apenas como líderes, como pastores, que precisam ir em busca da palavra, em busca da oração, se conectar com Deus e trazer uma palavra e uma resposta na tua direção e na tua vida. E eu não estou dizendo que nós não possamos receber uma palavra de um líder, de um pastor, de um homem, de uma mulher de Deus e receber essa palavra. Mas muitas pessoas, elas têm aberto mão, ela abriu mão da oportunidade, da grande oportunidade de se conectar com Deus todos os dias, de adentrar no Santo dos Santos,
de adentrar nesse lugar de intimidade, de comunhão com o Senhor, de proximidade com Deus. Pessoas que se abdicaram desse lugar e correm de um lado para o outro atrás de uma palavra de Deus. Sendo que Deus quer falar com você muitas vezes lá na sua intimidade, lá no seu quarto, lá naquele lugar onde ele diz assim: entra no seu quarto, fecha sua porta. Fecha sua porta. Queridos, porque Deus, ele poderia dizer assim: olha, entra no quarto e acabou. Aí ele fala: não, entra no quarto, fecha sua porta. Porque o Deus que te vê em secreto é ele que te recompensa em público. E muitas pessoas, queridos, elas construíram crenças por conta da religião, da religiosidade. Eu não estou falando da Igreja de Jesus, mas tem um contexto de religiosidade que construiu o medo de Deus. Onde as pessoas, elas não têm relacionamento íntimo, sincero, próximo. Elas não têm essa mentalidade de paternidade, de proximidade de Deus. A construção que ela tem de Deus é uma construção de alguém, um velhinho, um ranzinza, nervoso, estressado, que tá doido para te fulminar, para matar você. Então muitas pessoas foram construídas debaixo dessa religiosidade e por conta disso, essas pessoas não adentram em um lugar de intimidade, de comunhão, de relacionamento. E elas entram em um lugar muito perigoso, chamado surdez de Deus. Eu não quero ouvir Deus. Fala lá, Moisés, com Deus. Fala com Deus, ouve Deus e você fala conosco. Fala lá, Moisés. Você fala com Deus, você ouve Deus e então você ministra ao nosso coração. Porque nós não queremos nos aproximar de Deus. Nós estamos com medo. Nós não queremos nos aproximar de Deus. Porque é muito estranho. Esses negócios aí, essas nuvens, esse barulhão que está acontecendo. Quantas pessoas têm medo do mover de Deus? Quantas pessoas, por conta de uma estrutura religiosa, não experimentam o novo de Deus? Não experimentam o mover sobrenatural do Espírito Santo do Senhor. Não experimentam a glória de Deus. Queridos, a glória de Deus é algo tão poderoso. Tem um louvor que diz assim, ó: vem com o peso da tua glória sobre nós. E de fato, a glória de Deus, quando ela enche um lugar, ela enche as nossas vidas, queridos, até ficar em pé é difícil. Só que tem pessoas que abriram mão das experiências com Deus, que abriram mão da intimidade com Deus, que abriram mão do relacionamento com o Senhor, porque terceirizaram sua espiritualidade. Quantas pessoas eu já acompanhei que ela fala assim: ah, mas o pastor não me visitou, mas ele não orou por mim, mas ele não pagou o preço pela minha vida. Quer dizer, é você que precisa colocar lenha no seu altar. É você que precisa entender. A palavra de Deus diz assim, ó: enchei-vos do Espírito Santo. Não espere que outro te encha do Espírito Santo, isso não vai acontecer. É enchei-vos. Eu sou responsável por adentrar nesse lugar. Eu sou responsável por dar passos em direção ao Santo dos Santos. Eu sou responsável por entrar no meu quarto, fechar a minha porta. Eu sou responsável por dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero me conectar contigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero me aproximar do Senhor. Pai, arranca de mim toda surdez espiritual. Quantas pessoas, quer dizer, talvez você que está aqui nessa manhã,
diz assim, olha, eu não ouço Deus. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei para ela assim, o que Deus está falando? Ela falou assim, nada, Deus não está falando nada. O que Deus está falando a esse respeito? Não, Deus não está falando nada, eu não ouvi nada, por isso que eu não me movi, por isso que eu não tomei decisões. Será? Será? Será que Deus não está falando nada? Ou é eu que não estou ouvindo o que Deus está falando? Será que Deus não está falando? Ou eu que estou com surdez espiritual? Será que Deus não está falando? Ou eu estou tão longe de Deus que eu não consigo ouvir a sua voz? Será que Deus não está falando? Ou eu estou tão insensível que eu não me dou conta daquilo que Ele está ministrando, daquilo que Ele está falando? Surdez espiritual é um lugar muito perigoso. Surdez de Deus é um lugar muito perigoso. E tem muitas pessoas que estão surdas, cegas, mudas, espirituais. Pessoas que não ouvem Deus, pessoas que não veem Deus e pessoas que não falam. Porque Pedro, ele disse, como eu posso me calar diante daquilo que eu vi e ouvi? Como que eu posso me calar diante daquilo que eu vi e ouvi? Eu não tenho como me calar, eu sou uma testemunha viva. Queridos, como que eu posso me calar diante de tudo o que Deus tem feito na minha vida? É impossível. Essa semana eu conheci o pastor Cirilo, a gente foi almoçar junto. E aí a gente começou, alguém contou uma experiência que eu vivi pra ele, ele falou assim, Sumaí, tá muito estranho isso aí, né? Aí ele falou assim, mas o que você fez antes disso? Aí eu falei assim, olha, pastor, a minha vida, ela é construída debaixo de uma estrutura de fé. Meu Deus, eu tenho tanta história de fé, tanta história de fé, tanta história de fé. A minha vida é uma história de fé. Os passos que eu dou na minha vida é uma história de fé. Então eu tenho um monte de coisa na minha vida que eu simplesmente não sei explicar. Eu não sei. Aí ele ficou brincando. Mas não, que passo você deu antes disso? O que você fez antes? Ok, eu trabalhei, eu me empenhei, eu me esforcei. Ok, eu sou uma pessoa muito esforçada. Mas os meus resultados, eles não são de esforço. Não são. Não são. O que acontece na minha vida diariamente não é. Eu preciso reconhecer que existe um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu preciso reconhecer que tem um Deus que ele vai falando comigo. Ele vai. E ele vai de uma forma muito, muito suave. Filha, faz isso. Fala isso. Se move assim. Aqui, ó. Traz essa palavra. Toma essa decisão. Dá esse passo. Então, esse lugar, queridos, de surdez de Deus, de cegueira, de ser mudo no reino espiritual é muito perigoso. Porque Deus, ele está falando. Eu quero garantir para você, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Deus fala por intermédio da sua palavra. Quando você abre a palavra de Deus, Deus está lá falando através da palavra dele. Deus fala através do testemunho interior. Sabe aquela voz que diz para você aqui dentro? Quem aqui já viveu essa experiência? Deus fala assim, ó, não vai por esse caminho, não faz isso. Você fez e deu tudo errado.
Quem é que estava falando com você? Deus. Só que você não ouviu. Deus. Só que você não percebeu, você não entendeu. Porque você estava endurecido. Quantos de nós estamos como Balaão, endurecido? O anjo está na frente, está trazendo uma mensagem de Deus, mas você não enxerga, você não vê. Se chama insensibilidade. Insensibilidade à voz de Deus. E aonde é, Sumaí, que eu construo sensibilidade? É no lugar onde eu entro no meu quarto, eu fecho a minha porta e eu me coloco nesse lugar. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser sensível. Sensível à tua voz. Sensível, Senhor, à tua presença. Sensível aos teus ensinamentos. Sensível à tua direção. Eu não quero ser como Balaão, Senhor, que diante de uma manifestação de um anjo, ele não conseguiu ver, ele não conseguiu ouvir, ele não conseguiu enxergar, ele não conseguiu perceber. Surdez de Deus, insensibilidade de Deus. Quantas pessoas estão insensíveis? Quantas pessoas estão insensíveis? Quantas pessoas costuraram o véu e eles estão longe? Eles não se sentem aptos, não se sentem dignos. E a religião, ela não perdoa, não. Ao invés de te ensinar que você é filha, que você é filho, que você pode adentrar no Santo dos Santos. Não porque você merece, mas porque Ele comprou. Porque Ele pagou o preço. Foi preço de sangue, foi preço de cruz. Ele deu o que Ele tinha. Ele deu tudo. Ele se doou em meu e em seu favor, para que nós pudéssemos adentrar no Santo dos Santos. O preço foi pago. Um alto preço. Não mais com sangue de touro, bode, cordeiro, mas o sumo sacerdote entregou seu próprio sangue para que aquele véu se rasgasse. Não mais apenas uma vez no ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos, não mais. Todos os dias eu tenho acesso a essa presença. Todos os dias eu tenho acesso a esse Deus tão poderoso. Todos os dias eu posso me conectar com Ele, eu posso ouvir a voz dEle. Todos os dias eu posso adentrar nesse lugar de comunhão com o Senhor. Todos os dias eu posso dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Me faz sensível à tua voz. Eis-me aqui, Senhor. Como filha. A palavra de Deus diz assim: você pode entrar com ousadia na presença do Senhor. Com ousadia. Antes, queridos, o sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus. Ele entrava com uma roupa onde tinha várias sinetas, sinos. E se alguma coisa acontecesse de errado lá, ninguém entrava. Puxavam ele pela corda. Ele estava amarrado em uma corda. Hoje, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Você não marca a hora com Deus. Quantas vezes as pessoas querem marcar a hora com alguém, não dá conta, a pessoa não pode, não tem como. Com Deus você não precisa nem marcar a hora. Você fala: Pai, eu quero ter uma reunião contigo agora. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero ser conduzida pelo teu Espírito. Olha que privilégio, né, Joyce? Olha que cuidado, olha que zelo, olha que bondade de Deus. E essa palavra, queridos, ela fala de um povo que eles decidiram. Eles se viam diante de relâmpagos, trovões e trombetas e um monte fumegante. Talvez tenha pessoas aqui que Deus quer se manifestar na tua vida de forma sobrenatural. Mas você tem declarado com a sua boca: eu tenho medo do sobrenatural.
Talvez Deus te chamou para um lugar de manifestações sobrenaturais e proféticas de Deus. E você tem medo do sobrenatural. É interessante, eu tenho uma conhecida minha que ela fala assim, ó, eu já falo com Deus, não se manifesta para mim não. Com visão, com negócio de anjo, não quero ver nada. Eu tenho pavor dessas coisas. E isso, queridos, se chama prisão. Prisão, isso é uma prisão. Porque nós precisamos adentrar nesse lugar de viver o sobrenatural do Senhor. Porque tem momentos na nossa vida, queridos, que as lutas, as dificuldades vêm, os problemas vêm. E se você não tiver experiências reais com Deus, se você não tiver com o seu coração firme, alicerçado na rocha de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, se essa verdade não estiver estabelecida dentro de você, você fica no meio do caminho. Quantos homens e mulheres de Deus que eu conheci fervorosos ficaram no meio do caminho? Porque diante das lutas, diante dos problemas, diante das adversidades, elas começaram a colocar em xeque dúvida, incredulidade. E o inimigo, ele está o tempo inteiro trabalhando, queridos, com dúvida, com incredulidade. Ele diz para você assim, ó, será? Ele coloca dentro de você palavras como será? Será que Deus é contigo? Se Deus fosse contigo, por que você está vivendo isso? Se Deus te ama, por que você está vivendo isso? E quantas vezes o inimigo começa a colocar dentro do seu coração incredulidade, medo. E você vai desconstruindo esse lugar de intimidade, comunhão com o Senhor. Deus está te chamando hoje para sair desse lugar de surdez de Deus. Deus está te chamando hoje para sair desse lugar de surdez de Deus. Deus está te chamando hoje para sair desse lugar de medo de Deus. Deus está te chamando hoje para que você adentre em um lugar de comunhão, intimidade. Deus está te chamando hoje para que você adentre em um lugar de filiação, de filha, de filho de Deus. Para que você adentre nesse lugar, aonde você construa relacionamento, aonde você não espere que o outro adentre no santo dos santos e traga um recado para você. Quantos estão vivendo de recados? Deus pode mandar um recado para você? Pode, queridos. Pode. Deus pode usar um homem de Deus, uma mulher de Deus, para trazer uma palavra sobre a tua vida. Mas não seja alguém que dependa disso como esse povo. Seja alguém que aproveite a oportunidade que Deus te deu. Quando aquele véu se rasgou, Ele te deu o grande privilégio de adentrar no Santo dos Santos, de ouvir a voz do Senhor, de ver coisas extraordinárias, para que você não seja surdo, cego e mudo, mas que você ouça, veja e fale daquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. Que verdadeiramente hoje o efatá, o abra-se, que se abram os nossos ouvidos, que se abram os nossos olhos, que a nossa boca se abra para falar daquilo que nós estamos vendo, ouvindo da presença de Deus. Que o Senhor possa se manifestar na tua casa, na tua vida, na tua família, nas tuas decisões. Para, aquieta o seu coração, silencie todas as outras vozes. Às vezes que eles têm tantas vozes gritando ao seu redor. Silencie todas as outras vozes. Aquieta o seu coração. Eu vou te ensinar de uma forma prática. Tem momentos que eu preciso de uma resposta de Deus e eu não a tenho naquele momento. Eu vou no meu caderno e eu escrevo a pergunta. Eu falo, Senhor, isso. Me responde. E eu descanso meu coração.
Queridos, e no decorrer do meu dia, Deus vai ministrando ao meu coração. Deus está falando. Eu quero repetir de novo isso. Deus está falando. Talvez você entrou aqui nessa live hoje e uma das desculpas que você estava dando é: eu estou buscando, mas eu não estou ouvindo Deus. E Deus está dizendo para você: eu estou falando, minha filha. Eu estou falando. Você só precisa parar para me ouvir. Queridos, e Deus fala de inúmeras maneiras. Pela palavra, Ele fala. Deus fala por intermédio do testemunho interior. A maneira como Deus mais fala comigo, testemunho interior. Aqui dentro tem uma voz que ministra. E Ele vai ministrando, e Ele vai falando. É uma voz doce e suave. E eu quero dizer para você, nesses últimos dias, eu tenho conversado com Deus o tempo inteiro. Aqui o meu também. Travou. Travou? Vocês voltaram? Hello? Câmbio chamando. Eita, Senhor. Nesses últimos dias, eu falei: Senhor, o lugar da oração é um lugar de relacionamento, aonde eu falo e eu ouço a tua voz, o teu falar, o teu manifestar. Não é apenas um monólogo, é um diálogo. Então, Pai, me faz sensível para ouvir a sua voz. Me faz sensível para ser guiada e conectada pelo teu Espírito. E aí o tempo inteiro eu tô dialogando com Deus, perguntando. E coisas simples. Só para eu te contar hoje como tem sido simples, mas eu tenho aprendido a escutar, a adentrar nesse lugar de escuta da voz do Senhor. Hoje pela manhã, meu marido estava indo fazer uma reunião com uma pessoa e ele falou assim: Maí, qual a lembrança que você trouxe para essa pessoa? Eu trouxe lembrança para algumas pessoas. E aí eu falei: pronto, vou pegar. Aí na hora de pegar a lembrança, eu falei: Senhor, eu pego da França ou da Itália? O Espírito Santo falou bem assim, ó: pega da Itália, porque essa pessoa, ela tem conexão com a Itália. Só que eu não conheço essa pessoa. Meu marido conhece, mas eu não conheço. Eu não conheço. E aí, eu peguei da Itália, mas eu cheguei lá embaixo e eu falei com meu esposo assim: qual é que você quer levar? Eu perguntei pra ele. Aí ele falou assim: eu quero levar o outro. Aí eu falei: você quer levar o outro? Aí na hora ele falou assim: não, mas eles têm uma conexão assim, assim, assim na Itália. Qual é que eu tinha levado? Qual é que eu tinha separado? O da Itália. Por onde nós passamos, né? O da Itália eu já tinha separado, já tava no pacotinho, já tava tudo certo. Mas eu fiz a pergunta para saber, né, qual é que ele tinha pensado. Fiz a pergunta, mas na hora ele teve o startar. E talvez na cabeça dele, presta atenção, talvez na cabeça dele só foi uma lembrança. Na cabeça dele só foi uma lembrança. Na minha, eu tinha perguntado. Na cabeça do meu esposo, talvez aquela hora que ele falou assim: não, mas ele tem uma conexão com a Itália e tal. Foi só uma lembrança. Na minha, eu perguntei: Espírito Santo, qual lembrança eu entrego para essa pessoa? Espírito Santo, como que eu preciso resolver isso aqui? De que maneira eu posso resolver isso aqui? Qual a postura e o posicionamento que eu preciso ter diante dessa situação? Como é, Senhor, que eu vou conseguir fazer isso? De que maneira? Faça perguntas para Deus. E para ouvir a voz do Senhor.
Para escutar aquilo que Deus está ministrando ao teu coração. Queridos, nesse dia, esse povo aqui, eles jejuaram, eles tomaram banho, eles se vestiram para encontrar com Deus. Só que quando chegou lá, eles desistiram. E eles preferiram permanecer em um lugar de surdez e cegueira espiritual. Eles estavam prontos, Deus tinha chamado aquele povo. Deus tinha chamado aquele povo. Mas eles disseram, não, Moisés, fala você. E depois nos manda recado. Deus quer um lugar de intimidade com você. Deus quer te conduzir, guiar, orientar, direcionar. Deus quer te dar experiências, queridos. Quantas experiências, quantas experiências, quantas experiências. Os meus filhos, a gente foi para a conferência essa semana. Eu fui quinta, sexta, sábado e domingo. Né? Vocês estão me ouvindo? Hello, câmbio. Aí, meu filho mais novo falou assim, aí a gente tava na conferência, ele falou assim, olha, eu fico só olhando que hora que a minha mãe vai começar a chorar. Por quê? Queridos, é muito raro eu ir para um louvor, tanto na minha casa quanto em algum lugar, e eu não chorar. Eu choro mesmo. Choro. Ah, mas o que as pessoas vão pensar? Que você tá com problema? Alguém já me falou isso. Mas aí você ficar chorando assim, as pessoas vão pensar que você tem um problema. Que pense! Eu tô nem aí. Que pense! Eu choro. Sabe por que eu choro? Não é de tristeza, não. Eu choro emocionada por servir a um Deus vivo, poderoso, que fala, que cuida de mim. Por saber de onde Ele me tirou. Por saber o que Ele fez e o que Ele está fazendo. Eu choro, choro. Quando eu lembro que Ele pagou um alto preço por mim. Um preço de cruz. Que eu estava condenada ao inferno. Mas Ele aprova em me salvar. Eu choro. Meu Deus! Quando eu olho para o mar, quando eu olho para a grandeza de Deus, para o cuidado de Deus, para o zelo de Deus, para o amor de Deus. Eu choro pelo privilégio de poder me conectar com esse Deus tão grandão, tão poderoso. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom servir a um Deus vivo. Eu choro por poder ser chamada de filha. Filha, meu Deus, o que é isso? Filha. Deus está falando. Nós precisamos adentrar nesse lugar. Para que eu e você possamos ouvir a voz do Senhor. Possamos estar e permanecer conectadas com o Espírito Santo de Deus. Aquele que permanece. Aquele que permanece. Eu preciso permanecer conectada nessa videira. Você precisa permanecer conectado. Em nome de Jesus. Para silenciar todas as outras vozes, para que você ouça a voz do Espírito Santo. Ele está falando, Ele está ministrando. Que você adentre nesse lugar e que toda surdez espiritual possa ser arrancada da sua vida hoje, no nome de Jesus. E eu quero orar por você nessa manhã. Essa é a palavra de Deus para mim, para você. No nome de Jesus. Senhor, nós oramos. Nós queremos apresentar as nossas vidas diante do teu altar.
Tira do nosso coração, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que nos distancia de Ti. Arranca, Senhor, todo tampão espiritual, toda surdez. Efatá, que se abram os nossos ouvidos, que se abram os nossos olhos e que a nossa boca se abra para testemunhar da Tua presença, do Teu agir e do Teu mover sobrenatural. Apresentamos as Tuas filhas, filhos diante do Teu altar, famílias, Pai, e Te pedimos que ainda hoje, ó Deus, haja uma manifestação gloriosa da Tua presença. E que o Teu Espírito Santo, Pai, seja ouvido, ó Deus, por cada uma das Tuas filhas. Que hoje seja um dia de resposta. Que hoje seja um dia de resposta. Não porque o Senhor não estava falando, mas porque nós, muitas vezes, não estávamos ouvindo a Tua voz. Nos faz ouvir a Tua voz, Pai. No nome de Jesus. Amém. E amém. E amém de novo.